quero saber qual os dos dois que quebrou meu vaso. Ah, mãe, não fui eu. Ah, mãe, tô bem, não fui eu, tô bem. Mas eu quero saber se o do vaso se jogou do chão. Anda, fala logo, quem foi? Essa vez não foi eu. Quem foi não foi o meu irmão. Mas mãe, foi ele. Ah, agora você me sabia. Eu já falei pra você não jogar bola dentro de casa. Enfim, gostaram desse vídeo?